E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma dica que é assim, fenomenal, mas muito simples para você se tornar um profissional melhor na Unreal Engine e também qualquer outro projeto que se trate de 3D, imagem, edição, vídeo e tudo mais, tá bom? Então fica nesse vídeo aqui até o final, padrões e nomenclaturas. Esse vídeo é sobre isso e pode parecer que é simples e bobeira, mas eu vejo muita gente não tendo padrão na hora de trabalhar. E do que eu tô falando? Vamos pegar o contexto da Unreal Engine, Substance, por exemplo, e Blender. Você tem lá um arquivo que você está criando no Blender. E aí lá ele tem um nome, sei lá, quando você criou ele era um cubo, o nome do negócio era Cubo 001. E aí você exporta isso para o Substance para poder pintar lá. E nessa exportação você coloca qualquer nome, você coloca para Substance, e aí a Static Mesh que você nomeou para Substance, você importa lá no Substance. E lá no Substance você pinta ela e exporta as texturas. E aí você coloca cubo, ou para que você vai usar aquilo lá. E aí depois você vai lá na Unreal Engine e importa essa mesh com outro nome, sabe? E aí, tipo, quando você precisar procurar esse item, você provavelmente não vai achar, se você não colocou um nome intuitivo para ele. Se você colocou um nome genérico demais, como cubo, vai ficar genérico e você vai ter dificuldade para achar também e não vai indicar nada para que serve aquilo. O mais importante é o padrão. Então, dentro da Unreal existe padrão de nomenclatura. Então, lá dentro não tem as static meshes, que são os modelos 3D, que é a geometria. Ele tem o sufixo, o sufixo e prefixo para eles. Então, por exemplo, um prefixo da static mesh é o SM, que é de static mesh. O SK é de Skeleton Mesh, você tem o M, que é de Material, você tem o MI, que é de Material Instance, você tem o T, que é de Texture, e por aí vai. O importante é você ter esse padrão, você usar esses padrões. E por que eu estou separando o vídeo só para falar sobre padrão de nomenclatura? Isso impacta diretamente se você procurar trabalhar numa empresa, porque trabalhar numa empresa você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar em equipe. Dentro de uma equipe é fundamental ter organização e padronização. Se você trabalha em algum lugar e não tem isso, cara, tá tudo errado, tá? Tem certeza que isso não acontece. Tem certeza que se é uma empresa séria, é organizado, é padronizado. Porque senão é impossível trabalhar. Uma equipe pequena, às vezes eu trabalho com mais uma, com mais duas pessoas, e se não tem um padrão, já atrapalha, né? Eu não gosto de trabalhar com quem, sendo novato ou não, entra lá no projeto e já começa a colocar fora de padrão, coloca metade em português, metade em inglês. O negócio é material, não tem o prefixo M, coloca as coisas tudo bagunçado, o nome que é fora da Unreal é outro, tá? E fala assim, mas a pessoa que vai mexer. Não, você tem que trabalhar em equipe e em equipe, você tem que imaginar que talvez alguém possa precisar daquele arquivo. Aí você vai renomear tudo para enviar para a pessoa, e se for 100 arquivos, e aí? Um trabalho de 6 meses, como é que você vai fazer? E outra, que é o fundamental também, e se você precisar rever aqueles arquivos, depois de 6 meses, 1 ano. E aí? Como é que você vai saber o que é o que? Se você coloca qualquer nome. Então, é importante usar o padrão, principalmente dentro da Unreal ali, que ele usa aquele padrão, porque eu sempre esqueço o nome, eu sempre já falei aqui nos vídeos, que é o do camelo, que a primeira letra da palavra começa em maiúsculo. Então, se o nome lá, por exemplo, é igual o Alisson Almeida, é A, vai ficar os dois A em maiúsculo, o resto tudo em minúsculo. Então, se você tem... Por isso que Static Mesh, o Static Mesh, o SM, são maiúsculos e, teoricamente, eles são o prefixo, SM. Então, você ter essa padronização ajuda na hora de você bater o olho no arquivo e já conseguir identificar o que ele é. Uma coisa é você ler, por exemplo, um Alisson Almeida, que é o nome de uma pessoa mesmo, ou um arquivo normal, cubo preto, e aí você olha aquele cubo preto e você tem que entender aonde que a primeira palavra começa e a segunda, e onde elas terminam, e você tem que parar para entender o que é aquela palavra. Então, isso é um problema. Se você define eles com a primeira letra em maiúsculo, você já bate o olho e já sabe qual é a primeira palavra e a segunda palavra ou a terceira palavra, ok? E o porquê de colocar o prefixo ou um sufixo. O prefixo é para você identificar que arquivo é, Então, se você for pesquisar ali no seu content, você consegue encontrar ele de forma muito mais fácil. Inclusive, na hora de você exportar esse arquivo, eu, por exemplo, tudo padronizado. Então, se eu for exportar um cubo, eu vou colocar lá SM, isso dentro do Blender, eu já defino, às vezes dentro do Blender não tem SM, mas quando eu vou exportar ele,
eu coloco como SM underline cubo, vamos supor, cubo preto underline A1, né? E dentro lá do Blender vai estar escrito o quê? Cubo preto underline A1. Ah, mas eu vou colocar, o cubo vai ser pintado no Substance, eu não sei a cor dele ainda. Pô, define isso antes. Se você não vai definir, se não dá, porque tem alguma variação, você vai criar um material dinâmico, define lá como cubo. Ou cubo, sei lá, cubo de concreto, sabe? Então, você não define a cor, mas você define a propriedade que ele vai ser. Um cubo de metal, um cubo de madeira, entendeu? Então, é bom você colocar esses padrões, você colocar, por exemplo, um A1 ou um 01, B1, esses números e letras, vão ajudar você a identificar versões. Se você vê um arquivo com o nome B1, você pensa, pô, é B, então tem A1. Então eu posso procurar o arquivo aqui que tem uma outra versão dele. Ah, se eu vejo um A3, opa, eu tenho 3 versões aqui, então onde estão as outras duas? Sabe? E, mas por que A1 e B1? Eu gosto de separar dessa forma, usando o A1, letra e número. Tem gente que usa só número, né? 01, 02, 03. Eu gosto de separar em letra e número, por quê? Porque a letra igual representa uma versão muito parecida. E os números representam uma variação sutil daquela versão. Quando eu troco de letra, eu estou falando que eu criei uma nova versão daquele modelo, só que muito distinta. E o número, logicamente, é a mesma ideia. Então seria, por exemplo, um cubo de madeira, eu poderia colocar como cubo de madeira A1. Se fosse um cubo de metal, eu poderia colocar como cubo de metal A1, porque o cubo de metal e de madeira não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se for um cubo de madeira, que ele é uma madeira de árvore, e o outro é uma madeira de chão, piso, como se fosse uma plank, né, com as tábuas, eu poderia colocar cubo de madeira A1 e cubo de madeira B1 ou A2, se fossem parecidos, sabe? Então, mas o meu projeto não vai ter os da tábua, e sim 3 de árvore. Beleza, então coloca A1, A2, A3. Se você colocar um outro bem diferente, como as planks, e você não quer colocar o nome plank, vai ser só madeira, você coloca B1, B2. E você consegue entender que são versões diferentes, que você sabe que tem outras também. Então é importante você ter um padrão de nome. E isso também transparece muito profissionalismo, porque assim, se você não tem organização nos seus arquivos, vixe, isso diz muito sobre a forma que você trabalha. E se você trabalha em equipe, e para uma empresa trabalhar em equipe é um dos pilares fundamentais. Então é muito importante você ter isso em mente, de que simplesmente a forma de que você dá nome aos seus arquivos mostra a sua organização e mostra um pouco da sua visão de futuro, sabe? De tentar prever, não, de tentar evitar erros futuros, sabe? Então isso é importante pra caramba, principalmente se você quer entrar no mercado ou se você quer criar o seu próprio jogo e ter uma equipe, também acho muito válido, que é o meu caso. Espero que você tenha gostado do vídeo e que essas informações te auxiliem a concretizar os seus projetos e melhorar aí a forma de você trabalhar. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, compartilha para dar aquela moral e até uma próxima e falou!